this computer. Tá bom? Vira a língua dos homens aí? Vimos. Ouviram, né? Inglês. Eu não sou contra inglês, eu gosto do inglês. Eu gosto, a língua inglesa, ela foi muito útil na minha vida. Eu formei, eu fiz três, né? Pós-graduação, 2 mestrados, um doutorado, e se não fosse inglês, muita coisa eu não teria conseguido. Eu aconselho todo mundo que aprende Esperanto, tem muito mais facilidade de aprender inglês, né? Aprenda Verdade. inglês, é muito importante. Hoje o inglês é uma língua registro no mundo. Ela pode ser difícil de ser falada. Ela não é fácil por causa da fonética, nem por causa da gramática, apesar de ter muita irregularidade, mas a fonética do inglês é muito complexa. Eu faço sempre uma brincadeira com o pessoal. Tá bom, você quer aprender inglês? Quer. Então tá bom, eu tenho um professor, ele é PhD, ele é fantástico, um cara que fez um curso de gramática na Universidade de Lubumba, na Nigéria. Quem vai aprender inglês? Ninguém. O racismo aparece aí, o preconceito aparece aí. Ah, É verdade. As pessoas não querem falar inglês da Nigéria. De preferente, o inglês é sempre ligado a classes mais ricas, a classes mais poderosas, a pessoas que têm realmente dinheiro para mandar os seus filhos lá para fora para fazer cursos, estágios e fazer a língua. Então, uma língua economicamente injusta nesse processo de formação e de aprendizagem. Não é fácil você ter uma pessoa de uma classe que vem economicamente baixo chegar na universidade e falar inglês. É muito difícil. Tem que pagar muito. E olha lá o inglês que fala, hein? E olha lá. Eu, por exemplo, trabalhei na USP, fui professor muitos anos, e meus colegas competentíssimos em engenharia nuclear e tudo mais, mas com um inglês pífio, não conseguiam transmitir as mensagens em inglês, não conseguiam fazer produção de artigos, porque tinha que escrever em inglês, de preferência americano, né? E para revistas internacionais. Então, começa aí a desvantagem. Você vai aceitar um engenheiro nuclear do Brasil ou formado em Nova York? Claro que o de Nova York. Há uma preferência. Para você ver, meus trabalhos aqui pelo Zap, é uma brasileira que é engenheira civil, mora nos Estados Unidos, então ela pega e obras lá, mas é assim, todos os empreiteiros que dão obra para ela são empreiteiros brasileiros que estão trabalhando lá nos Estados Unidos. Aí eu confiro os projetos dela porque eu sou brasileira e confiro os projetos americanos daqui. Quem desenha é uma outra brasileira que mora no sul, ela desenha. Então, assim, porque eles não permitem essa mistura, e ela já está lá há 8 anos. E assinar de jeito nenhum, né? A gente faz isso tudo e tem que pedir a algum americano. Algum americano para assinar. É um absurdo esse preconceito, essa falta de profissionalismo até, né? Eu desisti, assim, em um momento da minha vida, apesar de eu ter feito uma tese em inglês e 2 em português, né? Mas sempre utilizando muito inglês, num momento, eu olhava assim e via o preconceito em relação aos competentes pesquisadores brasileiros, simplesmente porque não expressavam bem em inglês os seus pensamentos, as suas ideias. eu acho que não é nem por isso, é por causa que não é inglês, só isso. É A verdade. gente tem, na verdade, as pessoas falavam em inglês, mas na hora que abre a primeira palavra em inglês, já vê que tem Mas um a gente sotaque fala diferente. portuguesado.
Exatamente. E para piorar, igual assim, e aqui, por exemplo, há muito tempo atrás, tem mais de 11 anos que eu nem falo mais o inglês. Há muito tempo atrás eu trabalhava numa prefeitura e o caminho para ir para minha casa, de cidades a cidades, né? Porque eu sou do interior, então a gente nunca trabalha assim na nossa cidade mesmo. Aí o caminho eu acabei fazendo em inglês, fiz até o final, assim, só faltou a última prova mesmo. Só que eu já não me lembro nada, sou muito sincera. Eu consigo corrigir os projetos porque está escrito ali, a coisinha, né, bobeira. Então, agora lá vai ela. Então, bom. Então, elementa curso de Esperanto, leciono dek naŭ, antaŭ lasta leciono de Esperanto de la kurso aŭdu kaj lernu, lego libro 1 elementa, bazita sur la metodo de Silas Chaves. Então, vamos lá. Legajetoj. O que é legajetoj? Leiturinhas. Pequenas leituras. Legajetoj. Tá aqui, ó. Lokoj, movoj kaj pozicioj. O que é isso? O que é lokoj, movoj? Locais, Lugares, lugares, movimentos e posições. Perfeito. Ami é um verbo... amar, Amar. É um verbo muito desejado por todos. Channel. corrente. Corrente. Então, nessa lição vocês devem aprender cheno e chenero. Vocês vão aprender um sufixozinho que divide as coisas em escala menor. Vocês vão aprender cheno, que é corrente, e chenero, que é o elo da corrente. Esse elo serve para várias coisas. Sablo, por exemplo, é areia. Sableiro é o grão de areia. Suqueiro é açúcar. Suquereiro é o grão de açúcar. Entenderam? Então, quando vocês virem essa palavra, esse sufixo er, ele significa essa parte diminuta de uma coisa. Ela é uma palavra importante, até mesmo para você falar que é uma coisa pequena. Você basta pôr um O no final dela, fica ero, que significa um pedacinho. Ero. Me dá um pedacinho de ero. Ero é uma coisa pequenininha. Cheno, corrente. Circal. Em torno, né? Porque o cachorro Cerca está de. em torno. Em cerca. E pode ser usado por cerca de. Circa miliaroi, aproximadamente 20 mil anos. Circa. Aproximadamente circa. Meti é o nosso verbo colocar. Por. Nenie. Em lugar algum. Lugar nenhum. Isso. Lugar algum. Odori. Odor, cheiro. Ter cheiro. E cheirar mal. Como é que é? Malodore. Malodore? Não pode malodore. Seria o inverso de ter cheiro. Teria que ser malbon odori. Cheirar mal é malbone. Entenderam? Isso eu queria falar exatamente por causa que malodor é o contrário de cheirar. Seria o não cheirar. Eu nem sei o que seria isso. Malodor é quando você está com o nariz entupido. Mas aí o nariz entupido é spiri, né? Mi havas mian spiruin bloquitai. Eu tenho a minha respiração é bloqueada. Bloquitai, né? Posição, sub é igual ao sub do português. Embaixo, debaixo. Embaixo, por baixo, né? Tra é através de. Vocês têm que imaginar aquela borboleta que estava passando através da janela. Ela tra la fenestro. Vocês lembram dela?
Da Lembro, borboleta? Então. lembro. Deu o que Mas falar. como é que fala borboleta? Papilo. Papilio. Papilio. Papilio, borboleta. Varma, Quente. quente. Muito bem. Então, la vortoi, la quin vortoi, qui e, tie, ie, tie, kai nenie, cum la finajo e, tiam relatas ao locoi. Então, essa terminação e, nessas 5 palavrinhas, tem a ideia de lugar. E qual o significado? Então, vamos lá. Kie signifas en kiu loco, tie signifas en tiu loco, ie signifas en iu loco, tie signifas en tiu loco. Nenie signifas en neniu loco, em lugar nenhum, né? Então, é o correlativo ki, ti, i, ti, neni, com o e no final, que significa lugar. Ki e é onde, ti e é lá, naquele lugar, mas como é que fala aqui? Como é que fala aqui? Lá é Titie. ti. Isso, Tio. titie. Titie. É o titia. É aquele elemento de aproximação. Titia. E o tia é lá. E em algum lugar, existe uma palavrinha em português, vamos ver se vocês lembram, isso aqui é antigo. É uma palavrinha em português que é esse ie. O que é ie? Não é em algum lugar? E como é que fala isso em português? Uma palavra só. Existe algum, né? O io, alguma coisa, né? Tem o io, alguém, Algures. algures. E Alexandre, Exatamente. Uau! parabéns! Mas ele é professor de português, então eu saberia que ele lembraria. Existe também uma palavrinha para essa daqui. Nenie. Mas Não, essa Gures. acho que é niguris. Eu não sei se eu estou até mesmo se eu estou falando português ou galego. É uma palavra antiquíssima. Então, não é da minha época. Não é da sua época, deixa para lá. Então, mas Você Nenia, lembra, Alexandre? Agora eu fiquei curiosa. O Adonis solta assim, né? Deixa a gente curiosa. Você lembra, tem Alexandre, o qual tio é? em todos os lugares, né? E nenia em lugar nenhum. Qual que é que ele quer falar? Acho que é Em lugar ningures nenhum. ou niures, alguma coisa assim. Ningures, niures, Tô lembrado, não. neures. É uma palavra muito Em antiga. nenhum lugar. Eu acho que eu li isso em algum livro espírita, sabia? Porque nos livros espíritas eles carregam mesmo um português antigo, né? É, verdade. E aí é complicado. É Nenhures. Nenhures. Tem Nenhures. Nenhures, Algures e Alhures. Alhures. Alhures eu lembro. Alhures eu lembro. Essa é a única que eu lembro. Em algum lugar. O que é alhures? Não. Alhures acho que é relacionado à pessoa, ninguém. Vou procurar, que acho que esse eu também estou na dúvida. Alhures. Então, é em outro lugar, né? Em outra em outro parte. lugar, Alhures de alguma coisa. Alhures. Era o único que eu lembrava. Esse aí, Nenhures, que é nenhum lugar. E algures também, né? Complicado isso. Você vê que esse uris é o nosso e. Esse sufixo uris, né? É esse e aí. Como Acabou que essas palavras ficaram em desuso, né? Que estão quase obsoletas, né? Porque não se usa mais. Elas foram para o Museu da Língua Portuguesa. Só. E lá vão ficar.
E o problema aqui do português está cada dia mais sendo simplificado, né? Porque as conjugações são muito complexas. Então, eu vou, tu vai e o resto tudo vai, né? Então, a coisa ficou complicada. A conjugação verbal, então, no dia a dia é difícil você Tá horrível. Eu fico, falar a minha orelha, ela sofre quando ela entende assim esses essas coisas. jovens falando essas. Nossa. Nossa. E como eles estão escrevendo, né? Não dá nem para entender direito. E tudo uma letra só. Por exemplo, sei lá, bota você é VC, sei lá, assim, eles fazem abreviações, né? Abreviação que bom. Que someraitágoi estas longai, né? Prescautie. Que vintro estas varmega sezono? Nenia? Eu duvido. Isso aqui eu discordo, hein? Adonis, deixa eu só te fazer uma pergunta. É porque hoje, acho que foi hoje mesmo, só que foi mais cedo. Você tinha colocado um negócio num desses grupos aí do Esperanto, falando que às vezes você usa kelka no lugar de iui. De iu. Isso. Porque a gente está falando aqui, né? Em iu, louco. Aí eu fiquei assim, mas quando que a gente vai usar essa diferença? É sempre que a gente quiser... Um é adjetivo, né? Kelka. Isso, você falou que era adjetivo. Ele traz uma ideia de muito, de quantidade. E o iu é da ideia de individualidade, né? Então, é aquele exemplo que eu dei. Mi vidis iuin homoi. Eu vi alguns seres humanos. A palavra em português é a mesma. E mi vidis kelkain homoi. Mas a gente tem que traduzir que o kelkai homo, eu vi alguns homens. Quer dizer, esses alguns homens, essa quantidade de homens, dá uma sensação de quantidade, não de individualidade. O io é como se você visse uma porção de pessoas separadinhas, mas você viu várias. Quando você fala de kelkai, você tem uma ideia de grupo daquilo. Então é muito sutil a diferença. Mas em Esperanto, o kelkai é mais usado do que o iui. Entendeu? É mais usado. Você não vai errar se você falar kelka. A compreensão será melhor. Porque o iui, você vai imaginar que são alguns. A tradução é igual para o português. E aí, por isso que a gente não consegue diferenciar. Mas o Esperanto diferencia. Quando a gente fala iui, a gente vê uma porção de pessoinhas. Tá bom? Entendi, tá. Que vintro estas varmega sezono, por exemplo, em Sahara. Em Sahara, vintro estas varmega. Deixa eu ver, comprenas? Isso. No Saara é praticamente... Então não é nenia. Em alguns lugares é extremamente quente no deserto Saara. Agora, que somera itago estas longai, ele também está errado, prescautia. Ele pôs o prescal, que é quase. Mas, por exemplo, no Polo Norte ou no Polo Sul, aí sim, aí nem diminui, né? Mas, por exemplo, aqui até que é prescautia. Eu não vejo nenhum lugar na Terra que os dias de verão não sejam longos, né? Se é verão, vai ser longuíssimo. Do Equador... É que às vezes, assim, por exemplo, no norte lá, no norte da Noruega, por exemplo, os dias são mais longos, mas o verão é pequenininho. O verão não são de 3 meses. Em agosto, lá, 15 de agosto, já... Eu fui não para a Noruega, para a Suécia, e eu fui no chamado Midsummer Day, né? Que é 24 de junho, por aí. Ele tem uma nossa, está maravilhoso. Uma festança. E lá nesse lugar que eu estava, o sol só se punha durante 2 horas.
Ele às Então, 11 horas da noite já estava, ele se punha, e logo 2 horas da manhã ele já estava no céu. eu tive no Cabo Norte, lá mesmo, lá no norte da Noruega, lá mesmo, no fim Aí do ele não final. some, aí ele não some. E lá não some, mas o dia 15 de agosto já era inverno, as crianças já estavam tudo indo para a escola. Você tinha terminado. Já tinha, Não tinha, já tinha acabado. É muito frio lá. É. Na não, é Suécia eu curto, o peguei verão muito é calor, você curto. sabe? É curto, mas eu peguei um calorzão lá que, meu Deus, eu não acreditei. Muito mais que no 24 Brasil. de junho é o melhor, né? Melhor dia para ver o sol da meia-noite. E os jovens viram vikings, sabia? Eles Ah, é? bebem álcool puro. Nossa Senhora. Bebem Jesus. loucamente, saem quebrando a garrafa na porta dos outros, viram loucos, totalmente loucos. Parece animais. Aí e todo mundo fica quieto, porque todo mundo já fez aquilo uma vez na vida. É muito gozado isso. E a gente fala assim, o que é isso? Esse povo tão educado, de repente vira animal desse jeito. Eles têm que virar os vikings deles. Kiam estas movo de loco al loco, oni aldonas la literon no. Por montre directon. Então, é o famoso acusativo de direção. Para onde? Aqui, o que é sozinho é onde. Onde você está? E o quien é aonde. Aonde você vai? Entenderam? Tien, você está apontando para um lugar para onde a pessoa está indo. Ien, para algum lugar que a pessoa está indo. Tien, para todos os lugares. Nenien, para lugar nenhum. Indo, né? Tomando aquela direção. Exemplo, venutitien, venha aqui, né? Isso a mãe falando para o filho, né? Quien li iris, para onde ele foi? Nenien, para lugar nenhum. Milodias en domo, kaj laboras extere. Por que extere e não exter? Exter é a preposição. Exter. Exter la domo, fora da casa. Extere é estar no lado de fora. Essa preposição extere é estar do lado de fora. Ou trabalhar fora de casa, né? Milodias en mia domo, kaj laboras extere. Matene, pela manhã, mi eliras LG. Eu saio de casa, da casa, LG, dela. Kaj vespere, e à noite, mi revenas kaj eniras en ĝin, para dentro dela. Então, é o único caso em que eu posso utilizar o acusativo depois de uma preposição. Então, são preposições, por exemplo, en, gin, significaria al, en, de. É como se eu estivesse substituindo a preposição al. Como que a gente fala em português? Ele entrou para dentro dela. Em Esperanto é só en, gin, porque esse n do acusativo de direção, ele é esse para, esse al, que não pode ser utilizado duas preposições simultaneamente em Esperanto. Então, não poderia ser al, de. Teria que ser en, gin. Mia chapelo estas sur mia capo. Então, o chapéu está sobre a minha cabeça. Meto, coloque. Meto vian chapelon, objeto direto. Meto vian chapelon sur vian capon, para cima da sua cabeça. Entenderam o acusativo de direção? Você vê que eu deveria ter um al aqui. Al sur via capo, mas o al é substituído pelo acusativo de direção. E como é acusativo, ele marca tanto os adjetivos quanto os substantivos daquele sintagma, daquela coisa ali, né? Sur vien chapon, daquele conjunto que a gente chama sintagma. Birdoi flugas super mia domo.
Então, os pássaros voam por cima da minha casa. Quer dizer, nesse momento, eles estão passando por cima. Agora, se eu falasse birdoi flugas super mian domon com o acusativo, isso indica que eles ainda não estavam por cima da casa, mas estavam voando Estamos para começando. passar por cima. Direção. Entenderam? Sim. Bonege. Kia mi alvenas heimen. Então, isso é uma outra forma do acusativo de direção. Não é outra forma. É porque eu transformei o advérbio heime, que significa estar em casa, para estar em casa, para dentro da minha casa. Heimen. Quando eu venho para dentro da minha casa, para casa, que a gente fala em português, para casa. Para dentro da minha casa, mi arrundo curadas circalmi. Então, meu cachorro corre em volta de mim. Né? Mi arrundo curadas circalmi. Então, ele está correndo em volta dele. Por ir ao la corto, o que é corto mesmo, pessoal? Pátio. Pátio. Ou corte. Corte de um rei, por exemplo. Que, aliás, Porto. a palavra corte do português vem disso também. Vem do pátio. A turma que ficava no pátio era a corte. Que deu origem à palavra corto. E daí? Mi besonas marchi tra mia domo. E eu preciso andar por dentro, né? Tra mia domo. Por dentro da minha casa. Mi trairas gin. Muito cuidado com esse verbo traíras, que vocês vão pensar que é trair. Não tem nada a ver com trair. Como é que é o verbo trair em Esperanto? Ele parece muito com o espanhol. Perfide? Perfide. Isso Perfide. mesmo. Você falou que Perfide. parece Parece muito com o espanhol. É perfide. Isso é trair. Tá? Agora, trair é andar através. Escreve perfide, com tudo o i mesmo. E da nossa vogal, sem joda, né? Sem Isso jota, mesmo. né? O Esperanto é regular nisso aí. Então, mi trairas gin. Uno foion. Bom. Agora vem um outro acusativo diferente. Que é também, esse acusativo de direção é uma forma. Esse outro acusativo é uma substituição de preposições. Existem só algumas preposições que são possíveis de serem substituídas por acusativo. Uma delas é a preposição dum. O que é a preposição dum? Durante. Durante. Dum. Então, aqui, substituiu o acusativo. Dum uno foion. Dum uno foio. Aí eu tirei o dum fora, falou uno foion. Tio estas en uno foio. Né? Aliás, essa é a forma de dizer era uma vez. Existem várias formas de dizer era uma vez. Uno foio, certa vez. Esse uno aí, ele entrou substituindo certa. Certa foio, ao foie, só simples foie. Um outro exemplo é ia em algum tempo. São formas de dizer era uma vez. Na verdade, esse era uma vez, uno foion, estis uno foio, poderia ser dito assim, ao estis foie, também seria o era uma vez. Porque foio é vez, né, pessoal? Birdoi traflugis gin.
Então, os pássaros vieram e passaram por dentro da casa. Traflugis gen, né? De flugis trala strato, ele voou através da rua, passando pela rua, o pássaro, né? Voando através da rua. De flugis trala strato, en flugis trala pordo. Um momento. De flugis trala strato, en flugis trala pordo. Agora vem o acusativo de direção, ó. En flugis, que ali ele voou para dentro. En flugis trala pordo, através da porta. En lantawan parton de la domo, para dentro da parte anterior da casa. Aí é um acusativo de direção. En lantawan parton de la domo. Kai el flugis malantaua, e saiu pela parte de trás, para dentro do jardim. En la jardenon. Estão pegando, pessoal? Estão sentindo Nossa, alguma dúvida? Não, assim, você falando que- ajuda, mas quando a gente pegar para... Acho que a gente tem que pegar depois para ver de novo. Ah, sim. Vocês vão ter que estudar. Palavra por palavra aí, hein? É por isso que eu estou indo bem devagarzinho para vocês, analisando quando é acusativo de direção e quando é o acusativo normal, né, de objeto direto. Mas E é agora fácil. tem esse de substituição também, que a gente não Então, falar. a substituição, esse dum unofoion, ficou arcaico no Esperanto, por incrível que pareça. A gente não usa muito mais substituir o dum. A gente fala o dum. A outra preposição que a gente substitui é o ie, que era uma preposição meio coringa, mas ela está ligada ao tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas as datas, a gente falava, por exemplo, la tridecan de januaro, la tridecan. Na verdade, é ie la trideca. Esse ie la trideca, eu tirei o ie fora e fica la tridecan. Eu ponho o acusativo no ordinal aí. E ele, na verdade, aí falta a palavra tago, né? Que isso em cartório, né? A gente escreve em português antigo aquele no sétimo dia. A gente não fala assim em português. No sétimo dia do ano, do mês de maio do ano de tanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem aqueles textos de cartório. A gente fala em ordinal lá, nesses textos antigos. Só que esse ordinal perdeu no português a frequência de uso, ele ficou cardinal. Por exemplo, é o primeiro, segundo, dia 3. A gente já não fala o terceiro, o quarto dia, a gente fala dia 4 de maio. A gente só fala primeiro, e depois é 2, 3, 4. É uma mistureba. Mas originalmente era primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bom, já era melhor do que na época de Roma, né? Porque na época de Roma você falava ao contrário, os dias do mês, né? 5 dias para as calendas de março, né? 5 dias antes das calendas. Calendas era o primeiro dia de março. Deus, você tinha que fazer conta ainda para... Não, mas você acostuma, né? Isso pelo costume da época, você acostuma. A criança que era bom, né? Quando tivesse chegando aniversário, Natal, aí ela já tinha conta na ponta da língua. A gente fala, tá faltando tantos dias para o meu aniversário, né? Meu Deus. Então, de flugis trala strato, en flugis trala pordo, en lantauen parton de la domo. Kai el flugis malantaue en la giardeno, para dentro do jardim. Se la
pelo está sur la capo, né? Se o chapéu estiver sobre a cabeça, la capo está sub la chapelo. Ah, que dedução maravilhosa, né? Se o chapéu está por cima da cabeça, a cabeça está por debaixo do chapéu. Tá bom. Vortoi priloco, palavra sobre lugar, movo, positio, havas tre definita in signifojn en Esperanto. Tem significados muito definidos em Esperanto. Esse é um dos textos mais complexos que nós temos nesse curso, tá? Depois as coisas... É porque ele quis explicar muita coisa, então tem que explicar muita coisa. Então, mas de qualquer forma, ele é um pouco mais complexo que o normal. Aí vem uma musiquinha bonitinha, né? Vocês já ouviram, né? Ouvi. Então vamos passar por ela? E a Renê não ouviu. Então tá bom. Então eu vou Obrigada. fazê-la ouvir. Então, vamos ouvir primeiro a música e depois a gente analisa o texto. Tentem entender. Flor caipapilio, flor e borboleta. É bolero, né? Tio strato havas domum kaj ĝardenon, kie loĝas la plej bonodora flor. Tiu flor en mian koron metis ĝenon, kaj ne plu mi sukcesos flugi for. Kvankam vi bone flugas, papilio, mi ne lasos ke vi reflugu for, ĉar mi vidis vin kaj amis vin pro tio, ke vi estas por mi fluganta flor. Então. Lindo. Você gosta? Nossa, essas músicas que a gente conhecia quando eu tinha 50, 60, 70 anos atrás. Nossa Senhora. Essa é aquela, né? Se essa rua fosse minha. Exato. Tá bom. Eu prometo tocá-la de novo. Tio strato havas domon kaj ĝardenon, né? Essa rua tem casa e jardim. É adaptado, né? Objeto direto, o N direitinho e o K uma conjunção, indicando termos semelhantes. Que elogias, onde mora, la plej bonodora flor. Não tem acusativo porque é sujeito. E ele está depois do verbo. La plej bonodora flor, loĝas. Tie, né? Então, por isso que não tem objeto direto, não tem acusativo. Tio flor, agora vem dois acusativos, um de direção e o outro de objeto. Qual é o de direção? Em minha cor. Isso, en mian Ele está coron. vindo no meu coração. Direção, isso. Essa flor colocou Uma corrente. uma corrente, então objeto direto, tem o N. En mian coron, para dentro do meu coração. Entenderam? Os dois acusativos, um é acusativo de objeto direto e o outro é acusativo de direção. Kai ne plu mi successos flugi for. E não mais eu consegui voar para fora, né? Apesar que kvankam vi bone flugas papilio, apesar de você voar bem, borboleta, eu não deixarei que você voe de novo para fora, porque eu vi você e amei você por causa disso, que você, para mim, era uma flor que voava. Bonitinha, né? A ideia. Lindo. Então, entenderam direitinho os acusativos? Olha bem, é nessa frase aqui eu quero lembrar para vocês
que existe um elemento aqui, ó, que vi reflugo for. Mine laços, eu não vou deixar que você flugue para fora. Por que que houve o que aqui? O que é conjunção integrante, né? Ele está relacionando toda essa frase com um objeto direto do verbo deixar. Então, o objeto do verbo direto, quem deixa, deixa alguma coisa, né? Então, ele tem um objeto direto. Eu deixo que você voe para fora. Então, toda essa frase, que você voe para fora, é um objeto direto do verbo lasse. E essa frase é chamada substantiva objetiva direta, porque ela substitui um substantivo, que os objetos diretos normalmente são substantivos. No caso, com a função de objeto direto. Mas, sem fazer muita análise sintática, eu só quis dizer que quando uma frase inteira é objeto direto, necessariamente ela tem que surgir com a conjunção que. Serve para outras coisas, a conjunção que. Mas essa conjunção só surge quando a frase seguinte for subordinada substantivo. Ou adverbial, às vezes, mas substantivo, mais substantivo. Tá. Char mi vidis vin, caiemis vin por ti. Porque eu te amei e amei você por causa disso. É outra preposição que indica a razão de alguma coisa. Por isso que quando a gente fala em Esperanto, mi dankas vin pro tio, não por tio. Existem as duas formas. Eu te agradeço por causa disso. É uma coisa que já aconteceu, então tem que ser pro. Se você falar assim, mi dankas vin por iri al mia reino, é uma coisa que vai acontecer ainda para o futuro. Então, aí você tem que usar por. A maioria das vezes você agradece por uma coisa que já aconteceu. Então, a maioria das vezes tem que usar pro e não por. Vocês vão ver muita gente usando por erradamente. Tá? Então, estou explicando isso para vocês sempre acertarem. Então, vamos lá. Mais uma vez a música e vamos sambar. Legal. Tiu strato havas domon kaj ĝardenon, kie loĝas la plej bonodora flor. Tiu flor en mian koron metis ĝenon, kaj ne plu mi sukcesos flugi for. Kvankam vi bone flugas, papilio, mi ne lasos ke vi reflugu for, ĉar mi vidis vin kaj amis vin pro tio, ke vi estas por mi fluganta flor. Tá sem microfone, Adonis. Bonodora é cheirosa, tá? Então, fedorenta seria Malbonodora. malbonodora. Mas existe em Esperanto um sinônimo para malbonodora, fetora. 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 Fetora é feder, né? Mas é menos usado, é mais poético. Malbonodora é mais usado. Então, vocês vão ver que em Esperanto tem todo um vocabulário mais simples que é utilizado na conversação, mas também tem todo um vocabulário lírico, poético, que é utilizado. Mas não é tão difícil assim, não. Kiomancas, kiame iras, tie. Vamos deixar isso para o exercício, senão depois porque depois no exercício tem tudo isso. E aí a gente faz lá
E aqui se pacho du. Tabel vortoi. Tial. Por todos os motivos, por qualquer motivo. Por algum motivo? Isso mesmo. E o tiel? De todo Tudo. modo, de toda maneira. Isso. Se eu puser um O no final do tiel, vira o quê? Isso é brincadeira. Cielo. Cielo, que é céu. 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 Mas não tem nada a ver. Isso aqui é só formo. É forma. E al. Por algum motivo. Por algum motivo. E el. De algum modo. De algum modo. Ligue. Ligar. Prender, Ligar. amarrar, ligar, unir, Isso, qualquer coisa assim. isso. Relacionar. Mano. Mão. Mão. Neni al. Por Por nenhuma nenhuma razão. causa Por nenhuma ou motivo. causa, nenhuma razão, né? Neni el. De maneira alguma, De nenhum jeito modo. algum. Alguma. É isso. Tabelo a própria. Né? Uno, la plej interesaj kreaĵoj de Zamenhof en sia internacia lingvo estas la tabelo kun kvinoble vortoj, kiuj havas rilatojn inter si, kaj en sia formo kaj en sia signifo. Isso foi uma das genialidades do Zamenhof que foi introduzido no Esperanto. Ele conseguiu montar um quadro natural, de palavras naturais, de 48 palavras, 45, acho que 45. 45. 45 palavras, que são as mais usadas em todos os idiomas, mas de uma forma lógica, onde que de um lado existe os elementos que, aí ele vai falar de todos, que, ti, i, ti e neni. E juntando com as partes finais. Então, é isso que quer dizer isso aqui, né? La unua e nau, as primeiras 9, né? Niam boneconas. Ili estas la nau demandai vortoi, que komenciĝas per ki. Então, as primeiras 9 são as palavras que começam com ki. São as 9, né? As que o jornalista tem que responder na hora que vai escrever um artigo. Isso é uma base do jornalismo, né? Na verdade, eles usam 5, mas Esperanto dá essas 9 possibilidades para escrever. Se você responder as 9, você faz um excelente texto jornalístico. Tem aquele primeiro parágrafo de uma notícia jornalística, chama-se lead. Vocês já ouviram falar disso? O primeiro parágrafo de qualquer notícia jornalística, se vocês olharem um jornal, ele vai resumir todo o contexto do que ele vai falar no primeiro parágrafo. Ele responde as 9 perguntas. Esse é o bom jornalista. Quem não consegue responder no texto que ele vai escrever aquilo ali, ele não desenvolve. E a partir daquele lead, ele escreve o resto. Então, la unuaj naŭ ni iam bonekonas. Ili estas la naŭ demandaj vortoj. 9 palavras de pergunta que komenciĝas, que começam por ki. La komenciĝo ki montras que la vorto estas demanda. Então, o que mostra que a palavra é de pergunta, mas pode ser também pronome relativo e que ele chama de ligilo. Ao simpla ligilo intergrupo e devorto. Ele chama de ligilo, mas, na verdade, ela pode ser tanto pronomes relativos como conjunções. E o que, kiel, kiam pode se tornar conjunções. Na verdade, são ligamentos que unem 2 pedaços de uma sentença. Tio, vidiris. Tio, kion vidiris. Tiui, kiui alvenis. Porque tiui alvenis não faz sentido. Então, precisa desses ligamentos. Li parola same,
kiel mi parolas. Então, kiel precisa do ligamento. Se você falar direto, não faz sentido. Li parolas samen, mi. Não dá. Li venis tiam. Ele veio naquele tempo. Mi foriris. Fica linguagem butucuda. Não dá. Li venis tiam, kiam mi foriris. Aí você precisa desse ligamento, dessa ligadura, dessa ligação, né? Para responder eventuais perguntas. Kie vi estas? La loco kie mi estas? Kio estas tio? Tio kion vi diris? Kio alvenis? Quem chegou? Tio e kio alvenis? Kiel li parolas? Li parolas kiel mi. Kiam li alvenis? Li venis kiam mi foriris. Então, ele está falando da gramática em Esperanto, aproveitando aí para falar e resumir a gramática. Bom, se vi bone lernas, se você aprender bem, vin komenciĝoj, os 5 começos, kaj naŭ finiĝoj, e as 9 terminações, oni facile formas la 45 tabelvortoj. A gente forma com facilidade as 45 palavras da tabela. Isso em Esperanto chama-se correlativos. Os correlativos. Então, o que é por demanda ao interfrasa uso, uso entre frases, conjunções ou pronomes relativos. E para ideias não definidas, ti para ideias definidas, mas para mostrar alguma coisa, né? Ti, por parolo pritutajo, para falar de uma coisa, de um todo, prituta grupo, de todo um grupo, sobre um grupo todo. Kaineni, por neo, olha bem, é a palavra ne, um advérbio que eu acrescentei um o, para negativa. Essa é a tradução de neo, para uma negativa. Por montre inexiston, para mostrar uma inexistência. Então, agora ele vai falar de duas terminações, o al e o el. Uma é causa e a outra é maniero. Causa ou cai maniero. Então, tudo que é relativo a essas são com a terminação al, é para relativo a uma causa. Isso tudo aqui em relação ao el, em relação a uma maneira. Ni vidu exemple la kvin vortoj pri causo ao kialo. Sobre causa ou razão, ou o porquê. O porquê junto com um acentinho em cima. Em Esperanto, kialo. Se vocês tiverem dúvida de como acertar os porquês do português, fica fácil em Esperanto sabendo essas palavras. Porque cada porquê do português é diferente em Esperanto. Por exemplo, o porquê separado, que a gente usa para fazer perguntas, ele é o kial. É o porquê separado. O porquê junto, que é uma conjunção, ele é o char. Char. Não tem dúvida. A resposta. É char. É pois, char, né? Agora, se você quiser falar o porquê junto, mas com acento, que é um substantivo, é o próprio quialo. Quialo é o porquê junto. E com acentinho em cima. E ainda tem o porquê separado com acentinho em cima, que a gente usa para fazer perguntas no final. Isso aí existe uma dúvida, muitas pessoas colocam ele no início ou no final, mas o Pasquale, professor de português, ele fala que ele tem que ser sempre uma pergunta no final. Ah, você fez isso, por quê? Porque tem um acento, ele se torna tônico. Por que razão? Esse que é um substantivo. Por quê? Por qual motivo? Então, como ele se torna tônico, ele vem no final. Então, aquele porquê que faz uma pergunta no final de uma frase,
ele tem o acento no quê. Vocês sabiam disso? Sim, e qual seria ele no Esperanto? Não, em Esperanto é Kial mesmo. Ah, vai continuar aqui, ó. É Kial. Vai ser Vi farestion, Kial vi farestion. Né? Kial. Esse seria o porquê no final, né? Uma coisa que eu aprendi foi esse porquê, não esqueci mais. Esse eu aprendi mesmo. Só. Você aprendeu, né? Você aprendeu, né? Mas É só legal, também. mas é sempre uma dúvida na cabeça da gente que fala português. Muito. Aí eu tinha aprendido também as paroxítonas, porque a professora deu uma palavra, aí não ficava errado mais. Aquele li no chão de tonga é S. Só que agora já mudou também, agora isso daí já não serve mais. Não, né? Já não, aí agora eu já desaprendi. Ah, não. Certas coisas de decoreba é complicado. Vamos para frente. Kiel vi salutas? Como você se sauda-me? Este salutema. O que é salutema mesmo? Eu estou saudando, sei lá. Não. Eu gosto de fazer saudações. Eu tenho tendência. O ema é tendência para fazer alguma coisa. Messa salutema. Eu fico saudando todo mundo, né? Sou muito bonzinho, tá bom. Kiel vi salutas? Como você saúda? Tiel. Kiel me montras per miei manoi. Kiel vi salutas? Tial. Char mi estas gentila, char mi amas vin, char vi petis que mi saluto, char mi volas saluti, char mi estas salutema, ial ein. Ĉu sufiĉas? Jes, salutula. Então vamos lá. Tial, por quê? Por todas as razões. Porque eu sou gentil, porque eu amo você, porque você me pediu que eu a saudasse. Termina em um. Quando você vai utilizar um verbo e usar o quê, e há um desejo, a gente usa. Na verdade, isso é uma forma subjuntiva. O que é o subjuntivo em qualquer língua? É uma coisa hipotética, é uma coisa que poderia acontecer, né? E o imperativo, às vezes, nessa posição, depois do que, nas frases, ele representa, muitas vezes, essa condição de hipotética, né? Porque você pediu que eu a saudasse, né? Então, ele vai para os nossos subjuntivos. Quando a gente traduz, vai para o nosso subjuntivo. Char mi volas saluti, porque eu quero saudar. Char mi estas salutema, porque eu sou um saudador, que gosto de saudar, tem tendências a saudar, né? Ial ein. O que é o ein mesmo? Vocês estão lembrados? Por qualquer razão? Qualquer, isso mesmo, por qualquer razão. É a palavra qualquer, em Esperanto, é ein. Ĉu sufiĉas? É suficiente? Jes, salutulo. Sim, pessoa que faz só saudação, né? Caracterizado por saudar, saudador, sei lá. Não existe essa palavra em português. Eu gostei de saudador. Explica bem. Saudador? Parece soldador, mas tudo bem. Então aqui a gente responde no exercício. Vamos para o Pachotri. Blanca. Branco. Tia. De todas as qualidades. Mas também traduz a palavra cada em português, né? Muitas vezes traduz a palavra cada. Fructo. Fruta. E de alguma qualidade. Ah, me dá um vinho. Aí eu vendo, qual vinho? Que é vinho? Aí eu falei assim, ia ein, de qualquer qualidade, qualquer coisa. Legomo. Legume. Nenia, de nenhuma qualidade, né? Nenia qualito, os produtos da China, né? Costuma ser nenia qualito. Então, pano. Pão. E como é que fala pano em Esperanto? Pano, roupa? Pano? Não sei. Pano é texajo, que é texajo, né? Texita,
texajo ou estofo. Estofo? É, com show, né? Show. Estofo. Tá. É isso, mais fácil de lembrar, porque lembra aquela estopa, né? Aí lembro. Exato. Mais fácil de lembrar. Mas acho que vem do inglês. Estofo. Não sei se é do inglês, se é do alemão. Estofo, não, alguma coisa assim. Plate. Agradar? Me agrada, né? Isso me agrada. Tio Platias almi. Ele sempre vem com a preposiçãozinha al. Tio Platias almi. Prene, pegar. Peraí, deixa eu anotar isso aí. Tia, dessa Assim, qualidade. de tal espécie. Dessa qualidade, de tal espécie, isso mesmo. E ela não finidio de la Kvardeckvin vorta tabelo. Então aí tem o o a e o es. Esse pedaço aqui é pronominal. Esse pedaço aqui é adverbial. Am, al, el, om. Tempo, lugar, causa, maneira e quantidade, né? Do lado de cá são coisas relativas ao sujeito e ao objeto. É o indivíduo ao ajo, né? O é persona ao individuetso, né? Aqui é coisa, né? Afero, o ajo. Valito é o a, e o es é aparteno, né? O cujo é o es, né? Que es. Essas tre grava la giusta uso della adjectiva infinitio u, cai a nella tabela. Né? É muito importante o uso correto das finalizações adjetivas do u e do a na tabela. Vamos ver. Ni preno nu ela finidio. Vamos pegar a terminação u. De relatas ao individuetso. Ela se relaciona à individualidade. Exemplo. Quio cato. Quio individua cato, né? Qual gato? Individualmente, que gato que é, né? Aí a resposta. Tio individua cato. Esse cato individualizado. Quion me montras per minha mano. O qual eu mostro pela minha mão. Então, você está individualizando uma coisa. O quio individualiza, tá? Aqui, ó. Ni preno nun lafinidion a, né? De relatas ao etsoi, a coisas, a qualidades, ao valitoi, etsoi. Qualidades ou qualidades, as duas palavras são sinônimos. De lá, indivíduo. Exemplo, kia cato. Cato com kiui etsoi ao qualito. Um gato com quais qualidades ou qualidades, né? Respondo, blanca cato. Então, normalmente, quando faz a pergunta com kia, a resposta vem com um adjetivo, blanca. Mineniam vidis tiun homo. Eu nunca vi esse homem, né? Tiun, esse homem individualizado. Significa, mineniam vidis tiun individuan homon. Esse homem, esse indivíduo, né? Kai mineniam vidis tian homo. Aí a qualidade, né? Mineniam vidis iun ein homon cum tiae qualito, né? Pode ser até um cretino. É uma pergunta sim, é uma resposta assim. Eu nunca vi um homem desse nível, dessa qualidade. Isso em Esperanto é mineniam vidis tian homo, dessa qualidade. Entenderam? Ĉu platias al vido? Veja que o platias, ele se coordena com o al. Ĉu platias al vi voyage? E o interessante é que o que vem depois do platias é o sujeito. Não pode ter depois do platias acusativo. Isso é um dos verbos que normalmente a gente erra em português. Ĉu platias al vi pano? Quer dizer, o pão agrada a você? Agrada a você o pão? A gente fala assim, Esperanto. Ĉu platias al vi pano? Não pode ter acusativo. Kia, com qual qualidade? Tia, com essa qualidade. Tia, com todas as qualidades possíveis, ou cada,
que eu falei. Ia. Com iu ein qualito, nenia com neniu qualito. Vamos para frente. Então, vamos para um texto que é mais interessante. Tu placias al voyage en tie vetero? Te agrada viajar, agrada a você viajar nesse tipo de clima? Que é vetero? Que tipo de clima? Varma kai sensuna, quente e sem sol. Ne, tie vetero ne placias al mi. Esse tipo de clima não me agrada, não agrada a mim. Kian mangiajon vi volas? Que tipo de comida você quer? Simplan, veja o adjetivo a. Tem acusativo porque vi volas kian mangiajon. É objeto direto dessa frase. Simplan, aqui é fazer. Mi volas simplan mangiajon. Então, ele simplificou o texto para simplan. Kiun, exemplo, de que tipo, por exemplo? Ovoin. Veja que o volas continua sendo o verbo, porque ele coloca o acusativo aqui. Mi volas ovoin. Kun legomo, depois de preposição, não tem acusativo. Fructo e caipano. Kai kian trincajon. Veja que tem acusativo, porque o verbo volas ainda. Kian trincajon vi volas. Nenian, de nenhum tipo. Nine soifas. Não estou com sede. Ĉu vi volas fructojn? Você quer frutos? Dankon, mi jam manĝis. Muito obrigado, já comi. Tá? Alguma dúvida? Querem perguntar? Aqui está mais simples, depois de explicar assim, né? Com certeza. Acho que aí para vocês fica mais simples. Vamos lá. Aí vem as perguntas e vamos fazer uns 10 minutinhos de criação de palavras, de frases com vocês aqui, para praticar um pouquinho, treinar um pouquinho isso aqui, né? Querem? Querem fazer frases? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver pouco, porque depois a gente tem mais no exercício, mas a gente já tem pouco. Ups. Ih, o troço aqui tá dançando na minha frente, doido. O samba do crioulo doido. Vamos lá. Tá cheio. Vocês estão vendo esse bloquinho de notas aqui? Sim. Ele vai ficar pequenininho. Eu vou aumentar a letrona dele, porque eu não estou querendo mudar de página e fazer, depois tem que... Fonte, vou fazer a letrona grande. Pô, 22 aqui, vamos ver se dá. Não sei se é muito grande. Tra. Quem vai me fazer uma frase com tra? Adonis, eu sempre fiz todas as frases, mas eu deixei de fazer porque você nos dicta. Algumas eu falei, pá, então eu vou ficar com ela, vai fazer o quê? Então tá bom. Eu viajei... Então eu não fiz nenhuma. Então vamos lá, Fiquei vou esperando. fazer algumas então. Eu viajei de trem que passou através da montanha. Me Voyages. Voyades. Ixi, de trem. Eu não sei o que é trem. É... Trem. Traino. Traino. Agora, que passou, né? Então, esse trem, eu tenho que qualificar ele. Então, é Kio. Passes. Através da montanha. Kio passes. Monte. Montaro.
Montar. Eu pensei em montar, mas montaram não é a reunião da conjunto? Mas é montanha, porque é um conjunto de E montes. monto, não pode? Monto de Monto é monte. Ah, tá. Montaro, tá? Então, montaram pode ser o conjunto e também sozinho, Montaro é um individual. conjunto de montes. Monto é um Montaro. monte. Montego é uma montanha. Você pode imaginar dessa forma. Mas a gente fala Montaro já pensando na montanha, um conjunto de montes. Eu pensei em montar porque fica mais adequado, não sei. Mas você já está Soa sentindo. melhor. Você está sentindo o Esperanto, é isso mesmo. Vamos lá. Cheno. Ele colocou uma corrente no meu coração. Li, Colocou. Metis. Metes. Metis. quê? Chenon. 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 Para dentro do meu coração. Como é que fala? Sur. Meu coração. Mia. Sur. lia coro. Mia. Mas Coro. é direção. Miana. Né? Mian coro. Mian A Miana. Coro. Isso. Perfeito. Vamos mais. Quem mais vai falar? Tircal. Ele ficou girando em torno de mim. Ele ficou andando em torno de mim. 3. Li. Ele ficou. Li. Estes. Restes. Restes. Tem que ser Restes. fechado. Restes Li circal. Tircal. Lirestes. Ele ficou andando. Você pode falar isso de voz passada. Iri, lirestes iranta. Ele ficou andando. Aquele que anda. Ele ficou andando. Né? O gerúndio. Lirestes iranta em volta de mim. Tircal. Mina. Também com... Não, mas ele não está se dirigindo. Inclusive, está falando que ele ficou, ele está com uma coisa estável. Ah, tá. Ele não está indo para uma direção. Tá? Restes. 4. Nenia. Em lugar da terra, não tem... em nenhum lugar desse país está em guerra. Em lugar nenhum. Como é que fala? Nenie. Nesse país. Nesse país, dentro do país. Ou você pode falar num advérbio só. Nenia tilande seria a forma de falar mais rápida, né? Nenia tilande poderia assim. Entiutilando. Nenia entiutilando está em guerra. Estas. Eu não sei guerra. Eu não sei guerra também. Milito. 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 Nenia entiutilando estas en milito. Sim. Então, milito é guerra. E eu vou ter que ir. Vai dar minha aula. Não, a gente está terminando aqui. Ó. Vamos fazer mais só 2 palavras. Odori. Está cheirando mal por aqui. Então, aí a gente pode... Estas odoranta. Então, eu ia perguntar se a gente podia usar aquele malbona. Malbonodora se podia. Malbonodora sutia. Aqui, ó, fica mais fácil ainda. Malbonodoras
titia. Titia, Fica perfeito. Sub. Eu coloquei as minhas roupas debaixo da cama. Mi, metes, metes. Minhas roupas. Mian Miai, vestoin. vestaio. vestagem, pode ser. Vestagem. Vestagem, Sub, debaixo da cama. Sub, Lá. laliteiro. Não, paliteiro. Não, lá. Não, sobre lá. Não. Laliton. Isso! Laliton. Porque foi para debaixo da cama, em direção. Tá bom? Acho que vocês Gente, aprenderam bem. Eu também. A boa gente está noite. se pedindo. Tchau. Boa Uau. noite. Então tá. Então faça os exercícios da próxima aula e a gente já vai terminar. Tá bom? Já passou aí Tá das bom. 8. E aí a gente corrige. Mas não vai ter aula na quarta-feira que vem. Só na segunda. Tá bom? Um beijão no coração de todos e até a próxima aula. Desmorgal. Desmorgal. Yes, Não, Morgal. Lundon. Lunos. Lundo. Ah, certo. Lundon. Yes. Lundon, Lundon. Yes. Lundon, yeah. Lundon. Dodges.